todos. Estamos reiniciando a live, né, tentando conexão com a professora Lorena Batista de Moura. E conseguimos! Uau, bom. Eu tô me sentindo uma analfabeta. Tá. Boa noite, professora. Tudo bom com a senhora? Tudo ótimo. Graças a Deus. Bom, já temos um número significativo de pessoas para começar. Bom, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos conversar com a professora doutora Lorena Batista de Moura. A professora Lorena, que é uma professora muito legal, top 10, né? Tive a oportunidade de ser aluno dela aqui quando ela foi professora substituta na UFPA Campus de Bragança. Bom, meu nome é Danilo Vitor Vilhena Batista, sou discente do curso de Engenharia de Pesca, né? Da turma de 2018. Sou membro do laboratório de probióticos, onde o coordenador é o professor Carlos Alberto Martins Cordeiro. E hoje nós vamos falar com a professora Lorena sobre o tema importância da dieta balanceada no fortalecimento da cadeia produtiva do pescado. Reforço que aqueles que tiverem perguntas podem fazer ao longo da live, né? Colocando nos comentários, e ao longo da live a professora pode ir respondendo as dúvidas de vocês, tá bom? Então, professora, fique à vontade, se apresente, fale um pouco da senhora. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Estão falando oizinho aqui, até minha mãe entrou. Oi, mãe. Oh. Eu fui fazer propaganda, a primeira vez que eu passo por uma experiência dessa. Uhum. Bom, eu sou professora na UFRA de Capitão Poço atualmente, no curso de agronomia. Lá eu entrei como zootecnista e eu ministro principalmente disciplinas vinculadas com nutrição animal básica. Mas durante toda a minha vida acadêmica, eu me especializei mesmo em nutrição de organismos aquáticos, né? Então, desde a graduação, mestrado, doutorado, fui para Portugal fazer um doutorado de sanduíche, trabalhei com peixe marinho lá, mas agora sempre com nutrição de organismos aquáticos. E agora mesmo na agronomia na UFRA, eu ainda continuo trabalhos com a professora Cristiana, o Daniel, o Laboratório Lápis, né, e o Lapa, trabalhando com nutrição do Macrobrachium amazônico. Então, não consegui sair dessa linha. Eu não sei muito bem como é que funciona, eu assisti algumas lives, eu posso começar a falar sobre o tema, você vai fazer perguntas, me orienta aí, por favor. Não, professora, a senhora pode dar início, né, falar sobre o seu tema, e ao longo da live, né, aqueles que tiverem dúvidas ou perguntas, aí eles vão colocando nos comentários, e ao longo da live a senhora pode ir respondendo, tá bom? Tá bom. Bom, o Danilo entrou em contato comigo para propor um tema, né, que eu pudesse falar sobre o assunto. E esse tema em específico me veio à cabeça porque já faz, eu acho que uns 4 anos que eu estou morando aqui no Pará, trabalhando e ministrando disciplinas na linha de nutrição, né? E todas as vezes que a gente vai levar os alunos para alguma aula prática, em propriedades, em alguma fábrica de ração, sempre a gente percebe quão aberto, quão não específico são as dietas disponíveis para organismos aquáticos aqui do estado do Pará, tá? Isso é uma realidade, assim, meio que brasileira, mas eu achei melhor a gente discutir mais sobre a nossa aqui do estado, né? Porque a maior parte das pessoas que estão assistindo. E aí, eu queria discutir isso, a importância da dieta balanceada, tá? Para o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado aqui na região, né? E por que eu quis dizer isso? Começando assim a discutir um pouco sobre o assunto. No ambiente natural, os organismos aquáticos, eles buscam alimentação
basicamente com o objetivo de sobrevivência e reprodução, né? Só que aí quando você tira ele desse ambiente natural e leva ele para um ambiente confinado e que o seu objetivo principal é produção, então você vai ter um organismo com exigências nutricionais diferentes, porque agora você não vai querer um organismo mais que vai sobreviver no seu tanque, na sua caixa, né? Você quer produção em unidade, em peixes ornamentais, produção em ovos e espermatozoides, né, para reprodução, para reprodutores, ou então você quer produção de carne, né? Então, essa exigência que ele tinha anteriormente na natureza, ele muda. Agora ele vai ter uma exigência muito maior. Por quê? Por quê? Porque agora você vai exigir que ele produza alguma coisa a seu favor, né? E aí, nesse caso, a gente pode caracterizar aqui o que seria a exigência nutricional, né? Para a maior parte dos autores que trabalham com isso, a exigência nutricional, ela vai estar vinculada com a quantidade que o organismo precisa de cada nutriente, tá? E o organismo, eu digo, a espécie de peixe dentro de cada fase da sua vida. Então, a pós-larva vai ter uma exigência nutricional, o alevino vai ter uma exigência nutricional, o juvenil vai ter uma exigência nutricional e o adulto vai ter outra exigência nutricional, porque eles vão estar em períodos metabólicos fisiológicos diferentes. A taxa metabólica, a taxa produtiva é diferente, né? A quantidade, se a gente comer a mesma quantidade de comida com 13 anos, a mesma quantidade de comida que você come com 13 anos, você comer com 40, você vai ver que o seu corpo vai mudar, né? Porque você está ingerindo a mesma quantidade em um tempo que você não exige mais aquela mesma quantidade de nutriente, né? Então, a exigência, ela é determinada pelo nível de produção que você espera do animal, tá? Então, quando você quer que ele produza, a exigência vai mudar. E aí, a importância da gente discutir uma narrativa que eu ouço muito entre os produtores e entre filhos de produtores. Mas, professora, por que eu vou investir em uma dieta balanceada, tá? Que é mais cara, né? Então, você vai ter que ir atrás, você vai ter que pesquisar, você vai ter que ir atrás de uma empresa. Por que eu vou investir nessa dieta se eu única e exclusivamente fertilizar o meu tanque, o peixe cresce? A fertilização é muito mais barata, certo? Então, quando a gente trabalha não com peixes carnívoros, mas com peixes onívoros ou herbívoros filtradores, certo? Se você fertilizar a água do tanque, o que vai acontecer? Ele vai filtrar aquele fito e aquele zooplâncton e vai utilizar como alimento e vai crescer independente, né? Então, a pergunta que sempre me vem por que eu vou investir numa dieta balanceada se eu jogar lavagem na água, aquela lavagem vai se degradar, vai aumentar a matéria orgânica, que vai estimular o fitozooplâncton, que o animal vai se alimentar e ele vai crescer mesmo assim, certo? A resposta é o que você quer da cadeia produtiva do pescado no seu estado. Né? O que você espera dela? Como que você quer que ela desenvolva? Certo? Porque se a resposta for eu quero uma cadeia produtiva do pescado forte, tá? Com produção de frequência, com produção de peixe de qualidade, com frequência, com padronização, que pode ser comercializado não apenas no estado, mas fora do estado, fora do país, que é o nosso potencial. Então, a lavagem não é mais uma opção. A fertilização única e exclusivamente não é mais uma opção. Por quê? Para você conseguir aquela produtividade em carne, em gametas, em unidades de peixes ornamentais, você precisa suprir a exigência nutricional daquele organismo para a sua produção. Certo? E quem está ouvindo a gente, eu quero
deixar bem claro que exigência nutricional não é o peixe exige farinha de peixe, ele exige farelo de soja, ele exige fubá de milho, ele exige nutriente. O que é nutriente? São as substâncias químicas que fazem parte do ingrediente. Então, ele exige proteína, ele exige gordura, ele exige carboidrato, ele exige nutriente que faz parte do ingrediente. Certo? E nessa questão, a gente tem que... Eu coloquei numa dos tópicos para discutir com você a diferença entre ração e dieta, né? A dieta, quando a gente quer determinar essas exigências do peixe, o quanto que ele exige de proteína, o quanto que ele exige de carboidrato, o quanto que ele exige de gordura, né? Então a gente faz experimentos, a gente faz testes, formula dietas, né? Para ver qual é a exigência do peixe naquela fase, naquela espécie, para aquela produção. A partir do momento que eu fecho a dieta, tá? Eu transformo ela, eu registro ela e transformo ela numa ração. Certo? Então, se a gente fala ração, significa instantaneamente que ela é balanceada. Que ela tá lá, feita para o peixe. Então, quem a gente formula, na verdade, é a dieta. Certo? Aí, o que acontece? Dentro dessa ideia de formular, da ideia de você balancear, de você entender, de você suprir as exigências do peixe, né? Então, eu discuti com você o tópico de que qual é a relação entre a dieta balanceada, você formular uma dieta que supra as exigências do peixe nesses nutrientes, e a qualidade da carcaça, a qualidade final do nosso produto, certo? Qual que é a ligação de um com o outro, né? Então, os principais nutrientes exigidos pelos peixes e por todos os organismos que a gente trabalha a nível zootécnico é proteína e lipídio e gordura, certo? Por quê? Porque a proteína é o nosso nutriente estrutural. O que significa isso? Por exemplo, toda vez que eu dou aula, eu falo nesse exemplo. A gente vai produzir, a gente vai construir uma casa, certo? Qual que é a estrutura, qual que é o material de estrutura da casa? Tijolo. Tijolo. Certo? Argamassa. Vou fazer de conta que eu sei construir casa agora, tá? Então, a estrutura da casa é o tijolo. Só que para eu colocar um tijolo em cima do outro, para eu juntar um tijolo com cimento e fechar o tijolo, e juntar com o outro, e juntar com o outro, e juntar com o outro, e construir a casa, eu preciso de energia, de alguém que faça isso. Alguém que disponibilize o seu trabalho para construir essa estrutura. Quando a gente pensa em construir músculo, em construir filé, em construir tecido, carne, futuramente, a ideia é a mesma. Então, o peixe ele vai exigir a proteína, que vai ser transformada em músculo. Mas que, para que a proteína seja depositada na forma de músculo, precisa-se de energia. Certo? E quando a gente formula a ração, a gente faz com que essa energia venha principalmente da gordura, dos lipídios, que são altamente energéticos. Tá? Bom, aí o que acontece? O problema é que o peixe, se ele quiser quebrar a proteína para conseguir energia, ele consegue. Se ele quiser quebrar a gordura para conseguir energia, ele consegue. E se ele quiser quebrar o carboidrato para conseguir energia, ele também consegue. O que isso significa? Que se eu der para ele, carboidrato também é fonte de energia. Se eu der para ele pouca energia, certo? E muita proteína, ele vai ter um monte de tijolo, mas ele não vai ter gente suficiente para colocar o tijolo um em cima do outro para construir a casa. Então vai ficar um monte de tijolo lá parado que ele vai ter que usar para construir a casa durante dias, vai durar semanas.
certo? Só que no peixe, essa proteína ela não fica parada. Ele vai lá, quebra ela e transforma ela em energia para a mantença dele. Não tem energia para a gente fazer com que essa proteína se transforme em músculo? O quê? É que o Daniel tá aqui junto, o professor Daniel tá junto e a gente tá... Se eu tenho energia, se eu não tenho energia suficiente para fazer com que aquela proteína se transforme em músculo, aquela proteína vai ser quebrada e vai ter que ser transformada em energia. Percebe? Aí o que acontece? Eu não vou mais transformar aquela comida, aquele alimento, aquela proteína em músculo. Eu só vou transformar aquilo em energia para minha mantença. Mas para minha mantença eu não preciso de tanta energia. Então o que vai fazer com aquela energia? Vai ser depositada em gordura. Certo? Beleza. Aí o que acontece? Se eu fornecer uma quantidade gigantesca de energia e pouca de proteína, eu vou ter muita energia, mas nada para fazer com aquilo. Aí o que acontece? O animal, ele organiza a sua ingestão de acordo com a energia da dieta. Se tiver muita energia, ele não come muito. Aí ele come menos, tá? Porque ele vai comer aquela quantidade de energia. Então ele se alimenta daquele alimento super energético, tem pouca proteína, o excesso de energia também vai virar gordura. E ele vai comer pouco. Agora, se eu der uma quantidade ótima de energia e uma quantidade ótima de proteína para que ele transforme toda aquela gordura em energia para transformar essa proteína em músculo, aí eu tenho uma carcaça final com uma boa musculatura e pouca gordura. Todo mundo sabe que a gordura de peixe, ela não é bem apreciada pelo consumidor final. Certo? Então, qual é a importância da gente trabalhar com formulação de dietas, com exigências de nutrientes, para que a gente consiga fazer com que, em primeiro lugar, ter uma carcaça de boa qualidade no final. Certo? Em primeiro lugar. Principalmente quando a gente está trabalhando agora, por exemplo, uma das espécies que a gente mais fala, porque ela é nativa, e o governo federal está dando um estímulo legal para a gente produzir, é o tambaqui. Só que o tambaqui, ele é um peixe gorduroso. Então, se você errar nessa proporção proteína e energia dele, ele vai ainda depositar mais gordura na carcaça e vai fazer com que aquela carcaça fique rançosa. A qualidade diminui muito e você queima a qualidade da carne no consumidor final. Então, se o objetivo é fazer com que o peixe que você está produzindo seja comercializado única e exclusivamente para o seu vizinho, para o seu tio, daquela forma que a maior parte das pessoas comercializam, uma vez por ano só, enche a carreta de água, coloca uma caixa de inox lá, enche de água, coloca os peixes vivos, vende para a galera torta direita. Se esse for o objetivo da cadeia produtiva do pescado no Pará, então tudo bem. Então vamos só fertilizar mesmo, a gente não se importa com ração e tudo mais. Só que se a gente quiser fortalecer a cadeia para produzir carne de qualidade, obrigatoriamente a dieta vai ter que ser balanceada com o objetivo de suprir as exigências, nem mais e nem menos. Tá dando? Vai perguntando aí pra mim, eu sou professora, quando a pessoa não fala nada eu fico meio encabulada, não sei o que eu faço. Nós temos uma pergunta. Pode continuar, o que é pra eu falar? O professor Cordeiro está perguntando qual seria a dieta ideal. Olha, a dieta ideal não existe, certo? Por quê? Vamos prestar atenção no seguinte, por exemplo, quando a gente fala de avicultura, certo? Vamos trabalhar com a avicultura agora. Ótimo, maravilha, sensacional. Quando a gente vai falar em formular uma dieta para aves, a gente vai formular uma dieta para uma espécie só. Certo? Tem várias linhagens, mas é apenas uma espécie.
Todas elas apresentam. Essa galinha que a gente trabalha como poedeira ou como de corte é uma espécie só. Tem várias linhagens, mas uma espécie. Então ela tem o mesmo hábito alimentar, o mesmo comportamento, as mesmas características sanitárias, tudo igual, a mesma coisa. Então se você fizer uma dieta para postura, uma dieta para crescimento, uma dieta para engorda, uma dieta para pinto de um dia, ela pode ser utilizada basicamente para... Vai mudar um pouquinho ali, dependendo das linhagens. Agora, quando a gente fala em peixes, peixes é formado por um grupo de organismos que não apresentam nem mesmo o mesmo... passado, como é que dá origem? Ancestral comum. Eu vou ter peixes cartilaginosos, peixes ósseos, peixes pseudopulmonados, peixes com as nadadeiras raiadas, peixes com as nadadeiras lobadas. E cada grupo de peixe tem um ancestral comum diferente. E cada grupo tem uma quantidade gigantesca de espécies diferentes. Então, a dieta ideal é aquela que é formulada para cada espécie, mas dentro de cada fase de vida. Por quê? Porque a pós-larva tem um metabolismo extremamente alto. Então, ela exige uma quantidade muito grande de proteína e energia para conseguir construir essa proteína. Certo? Agora, o juvenil já exige menos. Se você der a mesma quantidade de proteína e energia da pós-larva para o alevino, o que você acha que pode acontecer com a qualidade da carcaça do alevino? Ninguém quer responder? Mesmo depois de definido, com melhoramento genético, a linhagem nova, tudo. Sim, o Daniel está colocando outra coisa aqui. Se você der a mesma quantidade de proteína e energia da pós-larva para o alevino, ou para o juvenil, ou para o adulto, você vai formar organismos grandes, porém com uma quantidade muito grande de tecido adiposo. Porque você está fornecendo uma quantidade de proteína que ele não exige mais. Ele exigiu antes, agora ele não exige mais. Forçar o fígado. Certo? Se você, com 13 anos de idade, iniciando a puberdade, na loucura, só cachorrão, começar a comer exatamente a mesma coisa com 13 anos, com 40, você não vai manter o mesmo corpo. Por quê? Você não tem mais as mesmas exigências. Você vai aumentar o seu tecido adiposo. Certo? Então, a importância de determinar a exigência espécie específica, tá? E fase específica. E ainda existe um adendo. Com o melhoramento genético, certo? A gente vai começar a desenvolver linhagens que vão produzir uma quantidade, uma porcentagem maior de tecido muscular. E se ela foi projetada para produzir uma quantidade maior de tecido muscular, ela vai exigir mais proteína e, consequentemente, mais energia. Isso significa que eu vou ter que fazer uma avaliação de exigência nutricional novamente para nova linhagem? Exatamente. O trabalho do nutricionista é infinito. Uma outra questão que eu queria discutir também é que é muito difícil você ver as fábricas de ração trabalhando com profilaxia. Então, por exemplo, quando você tira o animal do seu hábitat natural, por mais que você domestique ele, a concentração, o adensamento deles dentro de um tanque causa estresse. O fato deles não poderem se esconder, não ter locais para se esconder, não ter locais para sair, para nadar, sempre tem um outro peixe do lado, é estressante. O manejo constante, a biometria, a repicagem, estressa. E o estresse, o manejo, se ele não for desenvolvido de forma correta, ele pode causar um estresse crônico no peixe, que vai diminuir o sistema imune dele, causando inúmeros problemas sanitários que a gente vê o tempo inteiro. Certo? Aí eu pergunto para você, quando você vai numa loja de pet, você vai encontrar uma ração para gato com problema no rim, para gato senil, para cachorro de alta performance, para cachorro pequeno, é uma quantidade gigantesca.
com prebiótico, com probiótico, com óleos essenciais, certo? Tá certo que eu não posso comparar exatamente a mesma coisa, porque o PET tem um valor agregado muito grande e o peixe de corte não, porque eu vou comprar pela biomassa. Contudo, seria muito mais economicamente viável a gente trabalhar com imunoestimulantes, probióticos e prebióticos na dieta do que depois tentar utilizar antibióticos na água ou na dieta, que hoje não são legais, certo? Pela legislação, para tentar exterminar com aquele problema sanitário. Entendeu? Por exemplo, você a cada 3 meses faz a repicagem do seu lote. Eu sei que se eu ministrar, manejar ou fornecer uma dieta com pré-biótico, pré-biótico X, um mês antes, eu consigo aumentar estimular em muito o sistema imune dos peixes e diminuir totalmente qualquer tipo de mortalidade que eu tinha anteriormente durante aquele manejo. Essa dieta é possível? É, mas ela é realizada? Ainda não. Por quê? Porque falta ainda essa perspectiva de que a dieta balanceada está diretamente ligada ao fortalecimento da cadeia produtiva do pescado. Não só de carne, né? Mas dos reprodutores e de peixes ornamentais. Posso continuar falando? Professora? É difícil. Professora Lorena? Tem alguma pergunta? Algum comentário? Temos uma pergunta da Flávia Roseira. Se tratando de camarão, por conta de morfotipos, há uma dificuldade para elaborar uma dieta ideal? Há muitas dificuldades, mas a primeira dificuldade é porque o nosso macrobráquion, o morfotipo, a gente estava discutindo isso esses dias, para as pessoas que não conhecem, tá? Então, o macrobráquion amazônico é o nosso camarão nativo, delicioso, e o que a gente está tentando desenvolver um protocolo de cultivo agora, certo? Ótimo, maravilha. Até PL, mais ou menos 120, que significa o camarão que eclode, que se transforma pós-larva, que deixa de ser larva, 120 dias, com 120 dias de idade, né? Macho, fêmea, eles são iguais. Você consegue identificar a partir da PL 60, mas não existe morfotipo entre os machos, tá? A partir... Oi? Entre os machos. Entre os machos, A partir da PL 120, os machos começam a desenvolver esses morfotipos, tá? E aí, tá vinculado com hierarquia, tá vinculado com a presença da fêmea, tá vinculado com territorialidade, tá vinculado com 1 milhão de coisas. Mas o que a gente percebeu? Que o morfotipo é o camarão comercial. Tá? Então, a ideia antes era que dieta que a gente vai fazer para impedir o desenvolvimento do morfotipo, né? Que seria uma dieta ideal. A gente vai ter um lote padronizado, né? A despesca vai ser única, porque com o morfotipo, o que você tem que fazer? Você tem que despescar os maiores, porque são 4 morfotipos. Então, aí eu tenho um maiorzão, um maiorzinho, um maiorzinho e um menorzinho, tá? Então, tem o morfotipo 1, 2, 3, 4. 4 grandão, médio, mais ou menos pequeno, certo? Então, quando eu chego com uma quantidade grande desse morfotipo 4, eu faço a despesca, tiro ele. Aí, essa galera aqui se transforma em morfotipo 4, aí eu tiro ele. Então, a despesca tem que ser parcelada. É um trabalho, gasta em mão de obra, entendeu? É tudo mais caro o manejo. E você tem que estar controlando o tempo inteiro, né? Sem contar que existe canibalismo por causa do morfotipo. Então, a ideia era do tipo, vamos negar o morfotipo. Agora não, agora a ideia é como que a gente pode fazer para que todo mundo tente entrar no morfotipo meio que sincronicamente. Ou uma quantidade maior de animais cheguem no último morfotipo junto. Tá? Então é extremamente desafiador, mas maravilhoso, porque se esse não fosse o problema, eu não teria trabalho, né? Mas sim, eu acho que isso pode ser trabalhado
em associação com a genética, né? E com a alimentação, certo? Já se sabe que existem alguns aminoácidos que diminuem o estresse hierárquico entre os organismos aquáticos e faz com que o estresse, a territorialidade entre os organismos diminua e eles briguem menos. Isso pode influenciar, a presença da fêmea pode influenciar, então a gente poderia também fazer com que ocorresse um cultivo separado, macho e fêmea. Tipo, igual a Cristina faz, que lá no jeito tá no live. E pronto. E daí vai por aí. Mas é muito legal porque, por exemplo, assim, o camarão. O camarão, olha só para você perceber, ele muda porque ele é um crustáceo. Ele é um artrópode, né? Ele não é um vertebrado igual o peixe. Então, de tempos em tempos, ele troca a carapaça dele. Nesse caso, o que eu vou ter que pensar ao formular a dieta? Só proteína e energia? Não. Eu vou ter que fornecer quitina também, porque ele vai precisar de quitina para substituir o exoesqueleto anterior. Entendeu? E cálcio também, Então aí eu vou fazer outros experimentos para determinar a exigência do camarão nas diferentes fases de vida dele, em quitina, em proteína, em energia e nos demais ingredientes, nos demais nutrientes que ele possivelmente possa utilizar e que o peixe não consegue utilizar tão bem. E aí, o que mais eu falo? Nós temos uma outra pergunta aqui, professora. Ai, que bom. O Francisco Alex, falando em balanço de nutrientes, qual a diferença básica entre proteína bruta e proteína ideal? Tá. Não. É o seguinte, a proteína bruta, ela é muito doida porque dá a impressão, toda vez que eu ministro uma disciplina de nutrição, dá a impressão que a proteína bruta é uma entidade, né? Uma pessoa, a proteína bruta, o lipídio, né? O que é proteína bruta? Proteína bruta é toda a proteína que forma aquele ingrediente. Então, por exemplo, farinha de peixe, né? A farinha de peixe, ela é formada pelos nutrientes proteína, gordura, carboidratos, minerais e vitaminas. Certo? Beleza. Dentro dessa proteína bruta, é tudo quanto é coisa. É hemoglobina, é a quitina, miosina, é renina, são todas as enzimas. Tudo quanto é coisa que vocês viram na bioquímica, que você vê que se transforma, que é proteína, tá na proteína bruta. Certo? E a proteína, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. A hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína? Ela é, certo? Ela é uma proteína do sangue e ela tem a função especificadamente de transportar oxigênio. Certo? Como que ela é feita? Como que eu faço a hemoglobina e ela tem essa atividade? Certo? Então eu vou pegar uma quantidade X de aminoácidos, número específico de aminoácidos, vou ligar ele numa sequência específica, certo? E aí eu vou ter a hemoglobina. Ou seja, a hemoglobina do peixe é formada por uma quantidade X de aminoácidos em sequências específicas. Certo? Certo. Ótimo. Quando eu ingiro essa proteína bruta do peixe, quando eu como a proteína bruta do peixe, eu não preciso, por exemplo, vamos supor, eu estou em fase de crescimento. Tava, né? Em fase de crescimento. Em fase de crescimento, o que eu preciso? Eu estou com uma taxa metabólica muito alta, né? E eu estou construindo a minha estrutura muscular. Então, eu preciso de aminoácidos para produzir a minha proteína. Qual? Preciso de actina e miosina para produzir o meu músculo. E eu preciso de aminoácidos para produzir as minhas enzimas, que vão participar do meu metabolismo, que está em alta. Certo? Então, o que eu faço? Eu como peixe, mas eu não como a proteína bruta do peixe. Eu não como a hemoglobina do peixe. Eu não como a actina e miosina do peixe. Eu pego a proteína do peixe e quebro ela nas unidades formadoras da proteína do peixe, em aminoácidos. Aí eu absorvo esses aminoácidos e produzo a minha proteína. Eu vou pegar todos os aminoácidos, igual quebra-cabeça. Vou pegar todos os aminoácidos daquela proteína bruta,
Ah, ó, a Lorena está crescendo. Vão transformar todos esses aminoácidos aqui em actina e miosina para produção de músculo. Esses aminoácidos aqui para produção de enzimas metabólicas, para ela conseguir construir um músculo, para ela conseguir crescer, para ela conseguir... Então, a proteína bruta é a proteína do ingrediente. É a que ele me fornece, que veio dele. Farelo de soja tem uma proteína bruta dele, que era exigido para soja. Então, eu não vou pegar a proteína bruta da soja e anexar a minha. Isso é impossível. Eu vou ter que pegar a proteína bruta da soja, quebrar tudo em aminoácidozinho. E que é a digestão, né? No intestino vai absorver e eu vou pegar aqueles aminoácidos da proteína da soja e vou transformar na minha proteína. No meu cabelo, certo? Que é proteína. Nas minhas enzimas, certo? No meu músculo. Tá? Então, isso é proteína bruta. Isso é proteína bruta. O que é proteína ideal? A proteína ideal é um método... Eu não vou falar que é um método, né? A proteína bruta... A proteína é o seguinte, qual que é a proteína que o peixe... Qual que é a proteína que o peixe exige? É a dele. Faz a leitura dos aminoácidos da dele. Então, essa sequência de aminoácidos aqui é a proteína ideal. Isso. Dele. A proteína ideal é assim, ó. Você vai pegar o peixe, um peixe. Ou um porco, ou um porco. Tá, mas a gente tá falando de peixe agora. A gente vai pegar um peixe, certo? E vai fazer a análise de aminoácido dele. Do músculo. Entendeu? Eu quero saber as enzimas. Do músculo. Né? Tá? Vai pegar, filetar, tira o resto, bate no liquidificador, faz análise. Certo, é isso. Beleza. Tem tanto de lisina, por exemplo, tem... Ai, meu celular vai acabar a bateria, por favor, pega o carregador. Tem tanto de aminoácido lisina, tem tanto de aminoácido metionina, tem tanto de aminoácido glutamina, tem tanto. Essa proporção dos aminoácidos que eu tirei do músculo, do fígado, do músculo do peixe, essa é a proteína ideal dele. Entendeu? A proteína bruta é aquela que a gente tira do ingrediente. Galera, vocês estão entendendo? Pode tirar do peixe também. Né? Júnior Pinheiro matando saudade da professora. Vocês estão entendendo? Pode perguntar aí se eu estiver enrolando. Mas, entendeu? Um é a proteína ideal para ele, para produzir as coisas dele. E uma é a proteína bruta do ingrediente, que ele vai ter que quebrar tudo e fazer a dele. Qual que é a sacada nisso tudo? É que é o seguinte, por exemplo, normalmente eu tenho um quadro para explicar aqui, mas vou tentar com a mão. Dineia, oi gato, tudo bem? Então, vou tentar com a mão. É o seguinte, eu preciso produzir a proteína do músculo. Como que é mesmo? Actina. Actina. É a proteína do músculo, porque eu estou em crescimento. A actina, eu vou dar um exemplo bem bizarro só para vocês entenderem. Não é verdade, é um exemplo. É formada por 5 aminoácidos. Tá? Então, é lisina, metionina, guanina, metionina. Então, eu preciso de 2 lisinas, 2 aminoácidos lisina, 2 aminoácidos metionina e 1 guanina. Beleza? Beleza. Só que o que eu ingeri me deu apenas 10 aminoácidos triptofanos e 2 aminoácidos lisina. Eu consigo produzir a minha proteína? Ó, a minha proteína, a minha actina, que faz parte do meu músculo, que eu preciso porque eu estou em fase de crescimento, é formada por 5 aminoácidos. Lisina, metionina, guanina, metionina. Então, para eu ter o meu músculo, eu preciso de 2 lisinas, 2 metioninas e 1 guanina. Guanina é aminoácido. Glutamina. Só que a comida que eu ingeri agora me forneceu, único e exclusivamente, 10 aminoácidos do tipo triptofano e 2 aminoácidos do tipo lisina. Eu consigo fazer a minha proteína? Com 10 triptofanos,
10 aminoácidos do tipo triptofano e 2 aminoácidos do tipo lisina. Eu consigo fazer a minha proteína? Se tiver capacidade de transformar um aminoácido no outro, você consegue. O que vocês acham? Não, esses aminoácidos vão ser direcionados para a formação de outra proteína. Sim, ou então, se eu não precisar formar outra proteína, esses aminoácidos vão ser transformados para quê? Não, não. Não. Por que eu estou respondendo aqui? Ó, o Júnior falou que esses aminoácidos, então eles podem ser redirecionados para produzir outra proteína que eu precisar. Mas e se eu não precisar produzir outra proteína? O que vai acontecer? Eu precisava só de 5 aminoácidos. Eu ingeri 12. Só que com esses 12, eu não consigo produzir a minha proteína que só precisava de 5. O que vai acontecer com esses 12 aminoácidos? Se eu não precisar produzir outra proteína? Ninguém? Energia. Se não precisar de energia, urina. Se eu não, ó, como o peixe não precisa desses aminoácidos, ele pode utilizar esses aminoácidos como fonte energética. Eu não falei que eles podiam utilizar proteína como fonte energética? E se ele utilizar como fonte energética, o que vai acontecer? Excreção de amônia na água. Toda vez que um peixe utiliza proteína como fonte de energia, ele excreta amônia na água. E ele só usa proteína como fonte energética porque você está fornecendo uma dieta não balanceada. Você forneceu muita proteína e pouca energia, ou você forneceu a proteína errada. Uma proteína com perfil de aminoácidos que ele nunca vai precisar usar na vida. Aí o que acontece? Eu dou uma quantidade gigantesca de aminoácido para ele, que ele não precisa, porque ele só precisava daqueles 5 naquela sequência. Aí ele pega esses aminoácidos, transforma isso em energia, mas ao transformar em energia, ele excreta via brânquias amônia. Aí, além de você estar fazendo um peixe gordo, você está gastando com uma dieta que não está funcionando, você está prejudicando a qualidade da água de cultivo. Porque a amônia é bom ou ruim para o peixe, galera? Não? Aí eu queria tanto que a minha turma tivesse aqui. A amônia é tóxica. Né? A amônia é muito tóxica para o peixe. Então, a importância, de novo, da dieta balanceada. Francisco, você entendeu a diferença entre proteína bruta e a proteína ideal? Consegui responder? De amônica tóxica. Isso. O quê? Dando aula aí mesmo. O Daniel queria estar aqui, mas ele está com vergonha e ele fica ali atrás. Que mais? Que mais que eu falo? Professor, nós temos uma pergunta. Tem alguma pergunta ou eu continuo falando aqui na louca? Tem uma pergunta para a senhora. Tá, vamos lá. Bom, essa pergunta, eu acabei perdendo agora aqui, no meio dos comentários, que tem bastante comentários agora. Ó, eu vou falando aqui, aí depois tem duas perguntas aqui para a senhora responder, só que como está chegando comentários, aí toda vez que eu chego na pergunta, ele volta para o início. Tá, quem perguntou aí, pergunta de novo, então. Manda um abraço pro Daniel, a galera tá falando. Ó, aí o que eu queria falar, no cenário atual, tá? Já que eu tô vendo que a maior parte das pessoas que estão vendo a gente são pessoas que possivelmente vão trabalhar com isso, né? Então, o cenário atual, quando a gente sai, muita energia e pouca proteína. Nesse caso, aqui, ó, peraí, calma aí, ninguém fala nada. É o da Domi, professora?
É. Ah, agora que encontrei O farelo tem muita energia e pouca proteína. Nesse caso... Ah, perdi já. Ah, assim, ó. O farelo tem muita energia e pouca proteína. Neste caso, o que deve ser feito para balancear a dieta de uma espécie que seja arraçoada com farelo de milho? De milho. Isso. Isso, de milho. É o seguinte, então, quando a gente for formular uma dieta, já que eu preciso ter essa relação boa entre proteína e energia, e lembrem-se, a proteína, o nosso objetivo é fazer com que a proteína seja utilizada para músculo, para estrutura, para corpo. Eu não quero que o organismo utilize a proteína para produção de energia. Para depósito. Não, depósito não, né? Porque depois a gente não consegue depositar proteína, só na forma de músculo. De qualquer forma, eu não quero que ele gaste proteína, que é um bem maravilhoso, que faz a gente ter músculo, né? Ter tecido. E transforme aquilo em energia. Por quê? Porque a proteína é o ingrediente, o nutriente mais caro da dieta. E porque a hora que ele transforma a proteína em energia, ele excreta amônia. Então, péssimo tudo. Certo? Como que eu vou fazer para ele não usar a proteína como fonte energética? Eu vou disponibilizar outras fontes energéticas. Quais? Lipídio. Só que a gordura é meio cara. Óleo de peixe, né? Óleo de soja. Às vezes a gente usa ingredientes, a gente usa carboidratos, que é mais barato, porque vem de ingrediente vegetal, né? Para baratear a dieta. Aí entra o farelo de milho. Certo? Amor, se você... Peraí só um pouquinho que eu vou colocar para carregar. Então, mas eu tô online aqui, gente. Você tem que me ajudar. Tá. O farelo de milho. Então, ele é uma fonte energética, certo? Mas de origem vegetal. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é... Eu tô formulando essa dieta para quem? É para um peixe carnívoro? Porque se for, eu não posso pôr muito. Entendeu? Primeiro, porque a carga enzimática do peixe carnívoro não consegue digerir corretamente ingredientes de origem vegetal ou eficientemente ingredientes de origem vegetal. E depois, milho, farelo de milho tem gosto de plástico. O peixe que é carnívoro, se você colocar com base naquilo, possivelmente ele pode virar e falar, não. Tem. O Daniel esse dia formulou uma dieta só à base de ingredientes de origem vegetal. A gente deu para o macrobráquion amazônico, que é onívoro, e ele comeu ele mesmo, mas não comeu a dieta. Certo? Para você ter uma noção de que existe palatabilidade no mundo dos organismos aquáticos. Tem que ter gosto. Certo? Então, se eu estou falando que eu vou formular uma dieta para um peixe carnívoro, então... A maior parte da energia é importante que ela venha bastante da energia do óleo, né, e de ingredientes de origem animal, certo? E se você for formular com onívoros ou herbívoros, que eles aceitam bem o farelo de milho, então eu vou pegar ingredientes energéticos, que seria o farelo de milho, e adicionar ingredientes proteicos. Como que eu diferencio um do outro? Todo ingrediente que tiver até 8% de proteína bruta, ele é instantaneamente caracterizado como um ingrediente energético. 8% é pouquíssimo de proteína. Eu nem considero que ele é proteico. Ele é energético. Certo? Aqueles que apresentam mais de 8%, importante que tenha mais de 10%, mais de 20%, é proteico, eu uso. Então, o que a gente normalmente faz quando a gente formula uma dieta com base em ingredientes de origem vegetal, que é a pergunta, né, que é o farelo de milho? Eu pego ingredientes de origem, eu pego ingredientes energéticos, do tipo farelo de milho, e misturo ele com ingredientes proteicos. Por exemplo, o farelo de soja, que tem 45% de proteína bruta. Ou o glúten de milho, que tem 40% de proteína bruta. Como você vai balancear? Você vai pegar ingredientes
energéticos e balancear com ingredientes proteicos. Sim? Não? O que você acha, amor? Mais algum? Continua? Não, tem uma pergunta do Edileno, professora. Ah, fala. Bom, à medida que os peixes vão crescendo, suas exigências nutricionais vão diminuindo em quantos por cento? Impossível de saber. Cada peixe tem uma taxa de crescimento específica. Isso vai depender, por exemplo, da temperatura da água, da qualidade da água, se a água está fertilizada ou não, do fotoperíodo, da concentração de oxigênio na água, então, consequentemente, da renovação da água. Se você está fazendo o manejo de repicagem para permitir que eles cresçam de forma padronizada, lote, né? Então, é impossível de saber. Não existe uma regra, não existe. Tudo que a gente for falar de peixe é espécie específico. E ainda vai depender de toda a característica da água, né? A minha mãe tá aqui, cuidado com o horário. Porque eu acho que é 1 hora só. Nós temos 8 minutos ainda. Então, deixa eu dar uma concluída, né? Só para fazer aquela conclusão de estímulo para quem estiver vendo a gente, tá? Então, como eu vou falar agora para as pessoas que vão possivelmente se tornar, né, engenheiros de pesca especializados em nutrição, ou que vão querer trabalhar com nutrição, ou zootecnistas, ou quem estiver vendo a gente aí, tá? O cenário atual hoje, ele é um cenário muito superficial, certo? As empresas, elas dividiram as rações em hábitos alimentares e em hábitat. Então, eu vou ter rações de peixes de água doce e de peixes marinhos. Dentro desses dois grupos, eu vou ter ração de peixe onívoro ou de peixe carnívoro. E dentro de cada uma desses grupos, eu vou ter ração de alevino, de juvenil e de adulto. Ou de alevino ou de juvenil. Tá? Então, isso é muito inferior àquilo que a gente precisa para diminuir o tempo de cultivo, melhorar os parâmetros técnicos de desempenho, né? E produzir uma carcaça de qualidade. Porque você dividir ou caracterizar ou agrupar todos os peixes ósseos que a gente trabalha em marinho de água doce, carnívoro, onívoro, alevino e juvenil, é muito superficial. Você não responde às exigências dele. Ou você está dando muito, ou você está dando pouco. Independente, eu vou fazer um peixe com baixa quantidade de músculo e possivelmente com um tecido adiposo grande, tá? Pomposo. Outra coisa que é algo que a gente pode mudar com a geração, quem está entrando agora no mercado de trabalho. Quando você vai comprar uma ração, uma dieta, nas especificações da dieta, certo? Ele tá lá, por exemplo, ele coloca os ingredientes que foram utilizados para aquela dieta, mas ele não coloca a porcentagem. Então a pessoa, o vendedor vai virar para você e falar assim: olha, essa dieta ela é ótima porque ela tem farinha de peixe. Aí você vai lá e tá escrito, tem farinha de peixe. Mas também tem farelo de milho, tem farinha de soja, tem quirera de arroz. E aí? Eu não sei a porcentagem, pode ser que ele colocou 1% só de farinha de peixe. Isso não deveria ser assim. Na especificação tinha que ter, tem tantos por cento, tem tantos por cento, tem tantos por cento. Outra coisa, os ingredientes... é para terminar? Não sei se já deu. Não, professor, a senhora pode falar, continuar, caso encerre, né, ou cabe o tempo, a gente pode retornar de novo em outra live e o pessoal entra de novo, normalmente. Pode continuar. Ah, tá bom. Tá. Só e outra coisa também é que, por exemplo, assim... Beleza.
Se os ingredientes, eles apresentam, por exemplo, assim, não posso dar esse exemplo que é horrível para dar na internet. Mas, por exemplo, assim, ingredientes de origem vegetal, normalmente, eles não são digeridos de forma eficiente, tá? Por animais, tanto onívoros quanto carnívoros. Certo? Isso significa que ingredientes de origem vegetal apresentam baixa digestibilidade. Tá? De tudo aquilo que eu forneço, muito é excretado. Por quê? Porque o peixe não tem carga enzimática para conseguir quebrar eficientemente todas as ligações químicas daquele ingrediente vegetal. Tá? É por isso que quando a gente come milho, a gente sabe que a gente não utiliza ele completamente. Né? Ele, às vezes, sai igual. Por quê? Porque a gente não tem a capacidade enzimática de digerir eficientemente ingredientes de origem vegetal. Certo? Então, os ingredientes, eles vão apresentar digestibilidades diferentes. E a digestibilidade, e aí, por exemplo, vamos supor, eu vou comprar uma ração e a ração tá lá, todos os ingredientes. Farinha de peixe, pô, tem farinha de peixe, maravilha. Só que a farinha de peixe, ela pode ter origem do Peru, por exemplo, que é uma farinha de peixe feita de peixe inteiro. Então a galera vai lá, pesca e aquilo que não é utilizado transforma em farinha de peixe inteiro. Ou seja, uma farinha de peixe de altíssima qualidade, muito proteica e alta digestibilidade. Ou aquela farinha de peixe pode ser uma farinha de peixe subproduto de planta frigorífica, que é o quê? Depois que eu filetei, depois que eu tirei tudo aquilo que eu queria, eu vou moer só o que sobrou. Que é o esqueleto, que é as escamas, que é a pele. Então ela é baixíssima em proteína e ruim de digestibilidade, porque tem muito mineral. Esse tipo de informação também não vem na dieta, não vem nas especificações da dieta. Tudo isso faz com que o produtor fique sem saber da qualidade da dieta, tá? A gente não deixa isso muito aberto para todo mundo ficar sabendo. E, na minha opinião, prejudica demais o fortalecimento da cadeia produtiva do pescado. Porque você pode estar comprando uma dieta de acordo com os ingredientes sensacional, mas, na verdade, ela é horrível. Professora Lorena? Oi. Nós vamos encerrar a live por um momento, né? E a gente reinicia ela, tá bom? Bom, gente, nós vamos reencerrar a live agora, nesse momento, mas nós vamos reiniciar ela, tá bom? Então, aguardem aí e entrem novamente para a gente voltar na conversa com a professora Lorena, tá? Só um momento, gente.